Boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar do Score 2.0. Acho que a ideia aqui hoje é a gente fazer um bate-papo aí bastante legal, né, sobre uma importante ferramenta aí para avaliação de risco aí de empresas que tem cada vez mais conquistado o mercado. A gente vai falar hoje rapidamente aí sobre o assunto, trazer um pouco também de visão do cenário macroeconômico, visão do score em si, o que está mudando, também aí falar com nossos parceiros aí e colegas também do Sebrae e da Solfácil. Então acho que vai ser um bate-papo bastante legal aí, espero que todos gostem, né? Eu me apresentando primeiro, né? Eu sou o Rodrigo Sanches, sou vice-presidente de Credit Services da Serasa Experian. É um prazer aqui, mais uma vez, falar com todos vocês. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui antes de passar para os nossos participantes, falar aqui um pouco mais do contexto, né, geral da parte do score, né, do que a gente está chamando aqui de score 2.0 e também da evolução, né? E eu quero também falar um pouco de cadastro positivo, né? Por que a gente está fazendo esse seminário hoje, batendo papo a respeito disso, né? Acho que falando primeiramente de Score, né? O Score já é uma ferramenta aí que todos sabem, né? Que já tem em prática no uso, bastante utilizada aí no mercado, principalmente massificado de pessoa física para analisar o risco, né? De pessoas e que já é amplamente difundido, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? E que tem também cada vez mais conquistado espaço também para avaliação de pessoas jurídicas, né? Então, pessoa jurídica também tem sido bastante adotado e a gente entende que cada vez mais ele tem sido expandido nesse universo das PJs, né? Principalmente para avaliação dos riscos das PMEs, né? E o que muda, né? Acho que a gente está passando por uma transformação muito grande aí no mercado brasileiro, né? E no mercado de crédito, aí por diversos fatores, né? Quando a gente olha primeiro do ponto de vista regulatório, né, no mercado brasileiro, a gente tem passado por diversas novas regulamentações que têm mudado a dinâmica, né? Então, acho que a principal aí que mais acaba trazendo insights para a nossa conversa de hoje é a regulamentação do cadastro positivo, né? Que mudou alguns anos atrás, e com essa mudança, né, quando veio o advento aí do opt-out, a Serasa passou a receber todas as informações aí de comportamento financeiro, né? Do bom comportamento dos pagadores aí. Então, acho que isso acaba... Acho que está um pouco de microfonia, pessoal. Peço para os participantes aí colocarem no mudo, por favor. Então, assim, acho que com a advinda do cadastro positivo, o que acabou causando, né? A gente acaba tendo muito mais informação, uma visão muito mais ampla, né, do comportamento das empresas, né? Então, se no mundo, né, anterior ao positivo, que era o mundo mais das informações negativas, a gente tinha apenas uma visão dos dados cadastrais das empresas, né? Dos dados, né, de defaults, não pagamentos das empresas ou das demandas de crédito, né? A gente conseguia fazer uma boa análise, né, e conseguia ajudar muito o mercado, né? Mas o que o cadastro positivo trouxe, né, além disso, né? Trouxe uma visão muito boa sobre os pagadores, né? Quem é que está pagando, né? Quem são o comportamento, o bom comportamento, né? Então, se a gente só tinha informação dos não pagadores, né? Que a gente podia dizer o consta e nada consta, agora a gente pode dizer também quem é que paga em dia e o quanto está pagando, né? Isso muda bastante, né? A forma de a gente analisar o risco de uma empresa ou de uma pessoa física, né? Então, se antes eu só podia dizer, olha, essa empresa, por exemplo, está devendo no mercado, por exemplo, 100 mil reais, agora eu consigo dizer, olha, ela está devendo 100 mil, mas olha, ela pagou em dia 500 mil, pagou 1 milhão, né? Enfim, ou de qualquer outra forma. Então, assim, a gente consegue muito balancear as informações e dar uma visão muito mais ampla, né? Não tenho só aqui a visão do que ela deixou de pagar, mas tem uma visão também do que ela está pagando em dia, né? E aí você consegue também relativizar muito o default, os não pagamentos, né? Então agora você tem a visão também do bom comportamento que pode ajudar muitas empresas que não tinham acesso a crédito, agora acessar o crédito, porque essa informação de bom pagamento vai trazer, né, uma variação positiva para os seus scores, né? Essa é uma informação. Outra informação também que com o cadastro positivo nos permite conhecer é o endividamento futuro, coisa que também, né, os birôs não tinham essa informação, né? Então, qual que é a agenda de pagamento que essas empresas têm para fazer daqui em diante, né? Quantas dívidas tem a vencer nesse mês e no mês seguinte, né? E daqui a um ano. Então, o cadastro positivo também trouxe uma visão de dívidas futuras, que não necessariamente vão deixar de ser pagas, são dívidas que podem sim ser pagas para quem está honrando os compromissos, né? Mas essa agenda de compromissos futuros também traz uma visão, né, de quais são as dívidas que tem a vencer, será que a empresa tem fluxo de caixa para pagar tudo isso, como é que ela está em relação a isso. Então,
são informações novas, né? Tanto a visão dos pagamentos em dia, né, do passado, como essa visão de agenda futura. Então, tudo isso traz novos elementos, novas variáveis que a gente passa a considerar nos scorings, né, da Serasa e também em todas, não só no score, mas que todo mundo pode utilizar nas suas políticas de crédito, tá? Então, acho que essa é apenas um pequeno contexto, né, do que muda. Tem muito mais além disso, né? Então, a Serasa tem investido cada vez mais também no conceito de Open Finance, novos dados, das alternativas. Então, acho que tem muita coisa nova aqui que a gente já está fazendo com positivo e a gente vai lançar mais novidades no futuro, né? A gente sabe que esse mercado regulatório está se transformando, está abrindo, né, acesso a muitas outras informações, né? E a Serasa está na vanguarda de tudo isso e cada vez mais tentando se antecipar essas novidades e trazer para todos vocês, tá ok? Sem mais delongas, eu queria só apresentar rapidamente os nossos participantes aqui de hoje. Então, aqui nós temos o Luiz Rabi, ele é economista-chefe da Serasa Experian, que vai trazer um pouco o panorama aí das empresas da economia, da macroeconomia. A Márcia Sami, responsável, né, nossa responsável pelos produtos de avaliação de risco de pessoas jurídicas da Serasa Experian. Então, ela vai trazer para vocês, né, quais são as novidades, o que a gente está fazendo, quais são as oportunidades que tem. O Giovanni Bevilacqua, que é o nosso parceiro Sebrae, da unidade de serviços financeiros, também vai trazer uma visão para vocês, né, do Sebrae sobre o assunto. E o Maurício Martins aí da Sofácil também vai trazer uma visão, né, de como cliente ou de como parceiro, de como usar o score, né, no dia a dia, né? Ele que é co-founder e head de riscos aí da Sofácil, tá? Então, primeiramente, obrigado, Giovanni, obrigado, Maurício, né, por toparem participar aqui desse bate-papo. Acho que vai ser bastante legal. E acho que vocês também vão estar se apresentando aí. E deu cara, vai viajar, quer assinar. Sim, ele está cheio porque vai ser. Pessoal, acho que está com algum ruído aí, né? Mas vamos lá, vamos começar? Então a gente passa aqui a bola para o Rabi, é isso? Começar? Bom, boa tarde a todos. Vamos lá, obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos nossos parceiros aqui que estão também na organização e na participação aqui desse webinar. Bom, eu sou o Luiz Rabi, eu sou economista-chefe da Serasa Experian e acho que pegando o gancho aí no que o Rodrigo falou, né? Essa nova, digamos, esse novo patamar, né, que os modelos de scores atingiram com a entrada dos novos dados do cadastro positivo, realmente veio numa hora bastante oportuna, porque quando nós olhamos, né, o cenário econômico brasileiro, né, quando nós olhamos, não só o que está acontecendo esse ano, o que aconteceu ano passado, mas o que provavelmente vai acontecer o ano que vem, nós percebemos que a necessidade que as empresas terão de agregar cada vez mais tecnologia, conhecimento, né, inovação nas suas decisões de crédito, nunca foi tão urgente no país, né? Porque o que nós estamos vendo é um cenário econômico cada vez mais desafiador, né? Nós estamos não só do ponto de vista do cenário econômico internacional, mas também aqui no cenário econômico brasileiro, né? E diante de cenários econômicos desafiadores, né, as empresas terão que redobrar as suas atenções, né, focar mais nas suas decisões, ou seja, agregar mais inteligência nas suas decisões de crédito para conseguir atravessar, né, com o menor dano possível, com o menor risco possível, né, esse cenário econômico, né, que se mostra bastante desafiador quando nós olhamos todas as variáveis que cercam, né, que nos cercam do ponto de vista aí da direção do nosso negócio, né? Falando especificamente do cenário econômico para 2022, né, as incertezas ainda estão muito grandes, né? Nós estamos aí presenciando, né, mais uma nova onda da variante da Covid-19, né, causou uma turbulência enorme nos mercados financeiros na última sexta-feira, né, com quedas nas bolsas internacionais, no mundo inteiro, né, aumento, né, da percepção de risco dos agentes econômicos, né, e ainda continua fazendo estragos nessa semana, ou seja, ao longo desta semana. E são situações que nós não sabemos exatamente o que pode acontecer, né? Se as vacinas atuais são de fato eficazes ou não contra essas novas variantes. Nós temos aí declarações dos CEOs, né, dos principais laboratórios, declarando coisas divergentes, então há uma grande incerteza ainda
do ponto de vista de economia global associada à pandemia da Covid-19, né? Falando também do cenário global, nós estamos diante de uma inflação generalizada, né, não só aqui no Brasil, né, mas também no mundo afora, ou seja, Estados Unidos rodando com inflação de quase 5%, na Europa também nesse patamar ao consumidor. Hoje saiu dados da inflação ao nível do produtor lá fora, com níveis acima de 15% de inflação anual no exterior, ou seja, números de inflação que não eram vistos há mais ou menos 30 anos atrás, né? Então, isso também é um grande foco de incerteza que as economias terão que, digamos, gerenciar, ou pelo menos tentar, né, conseguir trabalhar durante o ano que vem, ou seja, um processo inflacionário que, obviamente, produz suas sequelas, principalmente no bolso do consumidor, né, mas, obviamente, na questão do caixa das empresas também, né. Juros, agora falando basicamente de Brasil, né, nós estamos ainda uma perspectiva de aumento de taxa de juros, né, principalmente aí, ainda até o início do primeiro trimestre do ano que vem, né. O Copom vai se reunir agora em dezembro, vai ter mais um novo aumento de 1,75 na taxa de juros, né, os juros vai para 9,25 e para o ano que vem a gente imagina que os juros esteja rodando pelo menos aí a nível de 10,5%, né, entre 10,5% e 11%, isso taxa Selic, né, praticamente ao longo de todo o ano de 2022, justamente para fazer essa desinflação, né, na nossa economia, né? Estamos com a economia com uma inflação rodando a 10% aqui no Brasil, então o Banco Central tem aí a necessidade de, ao longo do ano que vem, com a taxa de juros, né, esfriar o crescimento da economia, né? Porque é assim que se desinflaciona um ambiente econômico. Você tem que realmente provocar uma desaceleração, né, na atividade econômica, para que essa desaceleração provoque queda de salários reais, né? E com salários caindo, você tem preços também que entram numa trajetória mais benigna de variação, né? Então, o ano que vem, né, nós vamos ter aí juros a 11%, né, e baixíssimo crescimento econômico, né? Quem acompanhou, né, hoje o IBGE divulgou o PIB do terceiro trimestre, o PIB caiu 0,1%, né, já prenunciando esse cenário de crescimento letárgico da economia em 2022, né? Então, assim, é um cenário que realmente, do ponto de vista de geração de caixa nas empresas, vai ser bastante desafiador, né? No meio disso, né, nós temos ainda a questão do desemprego, né, que ainda está bastante elevado no Brasil, a taxa de desemprego ainda acima de 12%, né, e vai ficar nesse patamar durante um bom tempo, já que com a economia crescendo muito lentamente, não consegue ter dinamismo para gerar aumento significativo de postos de trabalho, né? E diante de juros altos, baixo crescimento e desemprego ainda elevado, a inadimplência sobe, né? Não tem mágica, ou seja, não tem solução mágica para evitar que a inadimplência não suba, principalmente a partir de fevereiro do ano que vem, né? Que é um mês realmente que já começa a ser bastante complicado, né? O ano já começa a se complicar já a partir de fevereiro, né? Quando a gente chega com as faturas de pagamento de PVA, IPTU, despesa de material escolar, né? Os restos aí, né, dos parcelamentos das compras de final de ano. Então, fevereiro, a partir de fevereiro do ano que vem, a inadimplência volta a subir, e não vai ter, assim, não vai ter auxílio emergencial que consiga evitar que isso não ocorra, né? Então, assim, do ponto de vista econômico, 2022 ele está com uma cara realmente bastante desafiadora para a questão do bom gerenciamento de crédito por parte das empresas, ou seja, diante de cenários realmente bastante difíceis, né, o gerenciamento de crédito ele fica cada vez mais necessário. E além de todo esse cenário econômico complicado, tem as eleições, né? Então, digamos,
as eleições são a cereja do bolo desse quadro realmente bastante desafiador de 2022, né, que as empresas enfrentarão, né, na verdade já estão enfrentando, a gente meio que antecipou um pouco essa questão eleitoral para esse ano de 2021, né, todas as turbulências políticas que uma eleição gera, né, de certa forma, já foram relativamente antecipadas um pouco nesse ano 2021. Veja-se aí digamos, a dificuldade que o governo está tendo, né, para aprovar a questão da PEC dos precatórios, enfim, reforma do imposto de renda, coisas que em condições políticas normais já teriam saído há muito tempo, né? Bom, resumindo, né, acho que o próximo slide, basicamente, ele coloca números, né, tudo a isso que eu falei, né, a economia praticamente não cresce o ano que vem, é um crescimento de 0,5%, que praticamente, assim, 0,5% é quase a mesma coisa, ou seja, a ausência de dinamismo econômico vai ser algo generalizado em quase todos os segmentos da economia brasileira, salvo algum outro, né, tipo agronegócio, enfim, que consegue ainda ter um desempenho mais favorável, né? Crédito, né, um crescimento bem menor da carteira de crédito, né, para o ano que vem. Esse ano o crédito vai fechar com 13% de crescimento. O ano que vem os bancos, obviamente, vão colocar um pé no freio, dado o aumento da adimplência. Então, a carteira de crédito, a oferta de crédito vai ter um crescimento bem mais fraco do que teve esse ano, né? Dólar fica pressionado, né, diante de turbulências, principalmente no campo político. Dificilmente a gente vai ver o dólar cair, né, ao longo do ano que vem. Deve ficar próximo desse patamar aí que nós estamos vendo hoje, 5,6, mais ou menos isso. Taxa Selic, como eu comentei com vocês, né, continua subindo e vai ficar alta durante o ano inteiro, né, justamente para fazer a tal da desinflação, né, que esse ano vai ficar em quase 10%. Né, entre 9,5% e 10,5%, e ano que vem o Banco Central tentando pelo menos colocar a inflação num patamar mais civilizado, né? Claro, e diante de uma economia que não cresce, né, uma inflação que ainda bate no bolso, um dólar ainda alto e juros altos, o desemprego ainda continua bastante elevado, né? Acima de 10%, já é uma taxa bem alta de desemprego, né? Se a gente conseguir fechar o ano com, sei lá, 12,5%, 12%, já vai ser uma bela vitória, né? Então, assim, diante desse cenário, né, aquilo que eu falei, né, a necessidade de se colocar mais inteligência, mais ferramentas, mais tecnologia na análise e concessão de crédito, fica bem mais, digamos, bem mais necessário, ou seja, diante de cenários econômicos difíceis, né, e diante de uma inadimplência que com certeza vai embicar para cima no ano que vem, né, quem não utilizar ferramentas adequadas no crédito, obviamente vai acabar correndo muito mais risco do que deveria, né, e com certeza tendo que, digamos, realizar mais prejuízos do que estava, prejuízo de crédito, obviamente, né, vai acabar incorrendo em prejuízo em suas carteiras de crédito mais do que poderia. Então, e aí agora eu deixo a palavra aí com os meus colegas que estão participando desse seminário, né, justamente para explicar, então, o que as empresas terão que fazer a partir de agora, justamente para mitigar, né, todos esses impactos negativos que estão vindo do cenário econômico nas suas vidas. Obrigada, Rabi. Trouxe aqui os nossos desafios econômicos para o próximo ano, que vai ser um ano realmente que a gente vai enfrentar bastante desafios. E para isso, vou estar falando um pouquinho aqui sobre quais ferramentas, né? Então, acho que diante, inclusive, de todo esse cenário econômico que o Rabi trouxe para a gente, aumenta ainda mais a importância de como a gente fazer, de fato, uma boa avaliação do crédito. Então, vou começar falando um pouquinho aqui para vocês o que é esse Score 2.0, né? O Rodrigo comentou com vocês, mas para a gente passar um pouquinho aqui do conceito, de como que ele funciona, o que a gente costuma dizer, o que é o Score, né? O Score hoje nada mais é do que ele é um modelo. Ele é um modelo analítico e estatístico que é composto por uma combinação de dados que traz uma pontuação, que é o que vocês costumam estar vendo, que é uma pontuação que vai de 1 a 1000, que indica ali, de fato, qual que é a credibilidade, a propensão de crédito, como que você avalia o crédito, tanto para uma pessoa física quanto para uma pessoa jurídica.
Um dos pontos que a gente trouxe é o que a gente está chamando hoje do nosso score 2.0, né? O que é essa geração 2.0? É muito comum a gente sempre estar fazendo todas as nossas avaliações com os nossos dados negativos. Os nossos dados negativos, que nada mais é um indicador de inadimplência. De se uma pessoa ou uma empresa, se ela tem algum protesto, se ela está negativada, se ela tem uma ação judicial, falência, enfim, qualquer indicador de inadimplência que pode ser feito como um apontamento. Isso aqui é como era feita a avaliação, é de grande importância, até pelos pontos que o Rabi trouxe aqui dos indicadores econômicos, que existe uma tendência, né, da inadimplência crescer. É um indicador super relevante para a gente estar avaliando no momento de uma análise de crédito, mas agora, nessa nova versão que a gente trouxe do 2.0, a gente teve aqui o acréscimo dos dados do positivo. O que são esses dados do positivo, né? O positivo a gente costuma falar que ele demonstra ali como é que é o hábito, o comportamento de pagamento desse consumidor ou dessa empresa. Então, ele traz ali o histórico dos pagamentos que são feitos em dia, tanto de você honrar, por exemplo, um empréstimo que você tenha feito junto ao seu banco, pagamentos de cartão de crédito, enfim, pagamento das suas contas que você honrou com pontualidade. Além disso, os dados também do positivo, aqui a gente tem um grande diferencial, que a gente tem os dados que são os dados do positivo mercantil, que é um compartilhamento de dados que as empresas fazem com a gente também para indicar o quanto que os clientes dela estão fazendo todos os pagamentos em dia, honrando com aquelas dívidas, né? Então, o que a gente coloca aqui que isso aqui virou um grande diferencial dessa nossa geração de score? Que hoje a gente tem um score que ela traz a combinação, que é a combinação dos dados negativos com positivo, que isso trouxe uma melhora de performance, trazendo mais acurácia e mais confiança na hora da gente estar dando um crédito, concedendo um crédito, seja para uma empresa ou seja para um consumidor. Isso tudo, quando a gente fala que tem todos esses dados hoje disponíveis, a gente vê que, assim, com os dados do positivo, o volume de dados aqui que a gente recebeu, ele aumentou, assim, o volume de dados que a gente recebeu em um ano equivale ao que a gente antes recebia em 10. E a gente não consegue estar tratando isso se a gente não tivesse uma equipe de analytics que, de fato, a gente tivesse não só os nossos recursos aqui, mas as nossas referências em tecnologia, para que a gente soubesse tratar esses dados, para, de fato, a gente ter a devida acurácia para estar garantindo essa confiança de decisão para todo o mercado. Com todas essas mudanças que foram feitas no mercado, a junção dos dois dados positivos e negativos, mais o uso de algumas tecnologias, inclusive do machine learning, para fazer esses modelos, foi o que gerou hoje o que a gente chama da nossa nova versão de score, que é o score 2.0. Hoje, a gente tem aqui dentro da nossa base de clientes desde que são os maiores bancos. Então, a gente tem os clientes que já utilizam isso, que são as maiores instituições financeiras, que são nossas clientes aqui, mas o mesmo score, ele é o score que também que é o mesmo que está sendo utilizado e disponibilizado para todas as médias, pequenas e microempresas que a gente tem como cliente, que são todos os nossos clientes aqui que a gente tem dentro de PME. Então, esse score hoje, a gente já está com ele 100% já embarcado dentro das nossas soluções, tanto para os nossos clientes grandes quanto para os nossos clientes pequenos, eles utilizam a mesma modelagem. E é o score que a gente, inclusive, convida todos vocês para vocês estarem consultando. Então, a gente colocou aqui 2 QR Codes, tanto um lugar para vocês estarem fazendo uma consulta do Score PJ, quanto para fazer a consulta do Score PF, para vocês também como pessoa física. Então, como pessoa física, como pessoa jurídica, acessem o nosso QR Code, consultem qual que é o score de vocês e vocês vão ver, sendo um bom pagador, fazendo todas as contas com pagamento com pontualidade, vocês vão ver que a pontuação de vocês vão estar bem elevada. Aquela pontuação lá de 0 a 1000 provavelmente vai estar próxima do 1000, mas vale a consulta de vocês aqui nesses QR Codes. E quando a gente fala aqui do nosso score, eu falei um pouquinho da tecnologia que a gente usa. Então, a gente vê que todo esse dinamismo que a gente tem dos dados, a gente contou aqui com toda a experiência que a gente tem aqui dentro da Serasa, a gente já é uma empresa que já tem mais de 50 anos que a gente está consolidada, utilizando todas as nossas tecnologias e analytics para tratar esses dados.
E é exatamente isso que a gente fez para a gente modernizar e acelerar todo o nosso portfólio. Então, a gente juntou todos os dados, a gente juntou tudo que a gente tem de tecnologia para, de fato, a gente conseguir estar concebendo os melhores produtos. Então, esses produtos, o que a gente coloca? Hoje, antes a gente estava numa versão que só usava os dados negativos e não tinham todas esses investimentos aqui nas novas tecnologias, e hoje a gente passou de fato para uma versão 2.0, que, seguindo ali, pegando ali as tendências que o Rabi trouxe para a gente, dentro de um ano que já vai ser desafiador, o que a gente quis foi estar colocando mais ainda performance dentro dos nossos modelos, exatamente para a gente minimizar qualquer tipo de risco de crédito e aumentar a confiança do mercado. E para falar em mercado, eu estou aqui com 2 convidados e eu queria estar apresentando agora o Giovanni. O Giovanni, ele é o nosso representante aqui do Sebrae, que vai compartilhar aqui umas dicas com a gente. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, obrigado. E parabéns aí pelo produto, né? Estava aqui para agradecer também aí a análise do Rabi, né? E a apresentação que você fez aí do Score realmente é fascinante, né? Assim, a quantidade de informações que vocês conseguiram gerar e principalmente essa utilização dos dados positivos, que realmente isso é realmente fantástico, né? Eu acho que essa foi a grande revolução que a gente teve nos últimos anos, foi essa implementação do cadastro positivo e que acabou, né, desembocando, né, desencadeando, na verdade, outras revoluções aí no sistema financeiro, como a gente vai conversar aí um pouquinho aí, como o Open Finance, o Open Banking, o próprio, enfim, não seriam possíveis, eu tenho a minha impressão é que isso não seria possível, né, se não fosse o advento um pouquinho antes ali do cadastro positivo. Não, perfeito, Giovanni. A gente vai conversar e até você vai trazer várias dicas aqui para o pessoal do que você já tem da sua experiência. Nada melhor do que você, né, que já convive ali com todas essas pequenas empresas para compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Aqui a gente também está junto com o Maurício. O Maurício, ele é o founder, né, da Solfácil, e ele vai estar falando um pouquinho, inclusive, aqui para a gente, o que é a empresa, qual que é o modelo de negócio. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Maurício, tudo bem? Tudo bom, gente? Um prazer meu estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, Márcia e todo o time. Parabéns já pela apresentação e prazer também te conhecer aí, Giovanni. Não, muito legal, Maurício. O pessoal está curioso em saber, mas o que é Solfácil, né? Eu acho que você tem um modelo tão fascinante que eu acho que vale a pena você fazer só uma introdução do que é a empresa aqui para a gente. Lógico, um prazer. Bom, eu sou um dos fundadores da Solfácil, tá? A gente está num grupo aí de alguns cofundadores. A Solfácil é a primeira fintech de energia solar do Brasil, né? Muito desse modelo de diversas fintechs surgindo, né, em serviços financeiros aí nessa última década. Nós já trabalhávamos no setor de energia solar, é um setor que a gente gosta bastante, e nós vimos que um dos grandes desafios, né, para realmente destravar a energia solar no Brasil, que até 2017, 18, né, em questão de matriz energética era menos de 1% da matriz, o grande entrave era ter uma linha de financiamento decente, uma boa linha de financiamento. A grande maioria das pessoas não tinha acesso a crédito, todo mundo, quando fala em energia solar, gosta da ideia, quer ter em casa, mas poucas pessoas conseguem realmente adquirir, tem poupança para isso. Então, a gente entrou com uma linha de crédito onde o conceito é bem simples, onde você troca a parcela do seu financiamento pela economia na sua conta. Então, é praticamente assim, não faz sentido você não fazer, né, se você tem essa possibilidade. E depois de alguns anos, você termina o crédito e você continua com essa economia por mais 30 anos, né, pela vida útil do equipamento. Então, a gente entra nesse setor em 2018 com a vontade de conhecimento do solar, com vontade de financiar pessoas, financiar brasileiros pelo Brasil todo. E a gente tem crescido muito, tem sido uma das principais fintechs aí com destaque em mídia, em carteira. Já financiamos dezenas de milhares de clientes por todos os estados brasileiros. E hoje a gente está focando também muito em ser o primeiro ecossistema para solar, mas daí é uma outra história um pouco menos ligada a crédito. Hoje acho que vale a pena a gente focar mais nessa parte do crédito mesmo.
Legal, Maurício, mas incrível a história da empresa, tá? E o modelo de negócios, porque a primeira coisa que a gente pensa mesmo quando a gente fala de energia solar é que é algo muito inacessível e que às vezes está muito distante da gente, né? E a gente vê que às vezes com o modelo que vocês criaram, vocês acabam criando uma forma de financiar não só os equipamentos, mas também mão de obra, e isso se torna muito mais acessível e sustentável, né? Bem legal o modelo de negócio de vocês. Sim. Parabéns pela empresa e pela iniciativa, viu? Foi totalmente inovadora. Isso a primeira vez que eu tinha visto aqui no mercado. Bela fintech. Não, obrigado. E só para também deixar claro, muita gente pensa em solar, que nem você falou, né? As pessoas pensam em algo caro. E a maioria dos clientes, todo mundo pensa numa mansão, né, no interior. E na realidade, uma mansão no interior não precisa do financiamento. Então, é o trabalhador médio brasileiro mesmo que a gente está financiando. São pessoas com muitas vezes com renda mais baixa, que não querem descapitalizar tudo para colocar num projeto único. E, enfim, é algo que para a gente tem sido uma grande satisfação, e também fazendo essas parcerias com esses diversos instaladores aí pelo Brasil. Muitos, se eu não me engano, têm alguma relação com o Sebrae. Muitos deles são MEI, são Eireli, são pequenos empreendedores aí pelo Brasil que vendem energia solar e conseguem vender mais, uma vez que eles têm uma linha de financiamento que dá suporte para eles. Não, com certeza. E energia solar é uma tendência, né? A gente vê que, ainda mais agora, com as contas só aumentando, segundo, inclusive, os indicadores do Rabi, né? Dos aumentos e inadimplência, faz todo sentido. Mas vamos lá, obrigada, viu, pela participação de vocês. Vou até começar meu bate-papo aqui com o Giovanni. Giovanni, a gente quer pegar aqui algumas dicas de você, e a primeira coisa que a gente pensa aqui é que a gente sabe que, assim, um dos grandes gargalos, né, das pequenas empresas é a inclusão financeira. Então, o que você tem de dica aqui do Sebrae para essas empresas que hoje têm essa dor ali de ter essa inclusão? Tá, bom, antes, assim, eu queria parabenizar o Maurício aí, eu já não conhecia pessoalmente, né, por assim dizer, mas já conhecia assim, o trabalho da Solfácil, realmente realmente é um modelo extremamente inovador, tá? Então, parabéns aí. E aqui no Sebrae, eu acho que a gente tem uma vantagem, mais ou menos uma vantagem, no sentido assim de que a gente acaba conhecendo muitos negócios, muitas inovações, muitas soluções, né, que às vezes demoram um pouquinho a ficar, né, mais conhecidas aí do grande público, e realmente é um negócio assim que dá até muita esperança, né? Pô, esse país vai dar certo com empreendedores tão inovadores, assim como o Maurício e a sua equipe aí, que realmente montam negócios para poderem dar alguma solução aí para os problemas da nossa sociedade. Então, mas assim, eu só queria fazer esse aporte, assim, não queria perder essa oportunidade de parabenizar o Maurício por isso. E a sua equipe também, Maurício. Mas olha só, eu acho, mas que a primeira dica e fundamental é o seguinte: a gente tem que, eu acho que a gente chegou num determinado momento, né, do nosso desenvolvimento, né, como país, e principalmente do próximo desenvolvimento do mundo enquanto tal, né, que a ignorância, ela não pode ser mais desculpa, tá? No sentido de que a gente tem muito mais informação, né, muito mais informações disponíveis, né, haja vista, né, essa questão do cadastro positivo, né, que revolução ele levou o processo a crédito, etc., e próprio, inclusive para a própria inserção ou inclusão financeira, né, para usar esse termo aí, que é um termo talvez um pouco mais comum, que é essa questão do próprio acesso ao sistema financeiro. Isso se tornou mais disseminado, né, talvez um pouco mais democrático aqui, para usar essa palavra, né, que a gente tem muito mais ofertantes, né? Alguns anos atrás, fintech era uma coisa que ninguém sabia o que era. Direito, né, Maurício? Eu acho que quando o Maurício inventou de eu vou montar uma fintech, alguém falava, ok, mas que diabo é isso, né? Alguém devia ter perguntado a ele o que é uma fintech. Então, quer dizer, todas essas novas tecnologias, você tem esse avanço, um avanço tecnológico, né? Essa possibilidade de novos modelos de negócios, né, que surgiram principalmente na área financeira,
né? Para os pequenos negócios, isso foi extremamente revolucionário, tá? Principalmente você aumentar mais a quantidade de ofertantes, né? Talvez ainda se precise, né, melhorar um pouco a questão da comunicação, né? Desse sentido, para que elas se tornem cada vez mais difundidas. Mas hoje você, assim, não é mais, né? Não é mais aceitável, né? De forma para falar assim, a ficar de fora desse mercado e poder se aproveitar, né, do ponto de vista, né, de obtenção de financiamentos, né, seja via crédito ou outras formas de financiamento, com esse ambiente que você tem fintechs, você tem uma grande diversidade também, né, o crescimento, haja vista, por exemplo, de cooperativas, né, de crédito, o crescimento que elas vêm tendo aí sistemático ao longo dos últimos anos, né, o próprio apoio do Banco Central do Brasil, né, com a sua agenda de inovação que envolve cooperativismo de crédito, as fintechs, né, sejam as sociedades de crédito direto ou outras formas de outras fintechs. Então, quer dizer, você tem muito mais opções. Muito mais opções. Eu vou te dar um exemplo, né, de um problema, né, que nós tivemos aí bem específico, que foi ano passado, né, durante a pandemia. O acesso a próprias informações, né, sobre linhas de crédito, enfim, isso não é tão transparente, não é tão trivial. Às vezes é muito difícil você encontrar essas informações, tá? Então, por exemplo, no período da pandemia, no início da pandemia, no ano passado, nós enfrentamos esse problema, porque aonde conseguir crédito, né? Onde os empreendedores, os pequenos negócios poderiam obter crédito, etc. Então, nós fizemos um esforço muito grande, tanto aqui no Sebrae Nacional, mas também com todos os nossos colegas dos Sebrais estaduais, de fazer esse grande levantamento de linhas de crédito, de instituições financeiras, e aqui instituições financeiras no sentido bem amplo, indo de banco comercial, passando por fintech, cooperativas de crédito, agência de fomento, etc., aonde tinha essas informações, né? Nós chegamos a catalogar quase 2.000 linhas de crédito de instituições financeiras no país inteiro e disponibilizamos isso, né? Que eu falei no início, né, que olha, a ignorância não é mais desculpa. Entretanto, ela tem um custo muito alto de ser debelada, né? Então, quer dizer, você obter essas informações, algumas dessas informações ainda é um pouco complicado. Então, é por isso que o Sebrae, a Serasa, quer dizer, e outras grandes instituições têm esse papel extremamente importante também de divulgar, saber aonde é que existem essas informações, onde as pessoas podem buscar essas informações de qualidade e na quantidade necessária, né? Então, a primeira dica é essa, olhar o que está acontecendo no mundo, né? Uhum. Saber onde as coisas estão. E mais, né? E aqui pegando o gancho, né, da conversa, da fala que eu achei excelente do Rabi, né? Fica muito atento, né, aos desenvolvimentos do mercado, como é que o mercado tá evoluindo. Nem sempre é fácil você traduzir para os pequenos negócios, né, e principalmente essa questão do crédito, todas essas informações macroeconômicas, né? Como é que você chega a traduzir isso aí? Né? Nós temos aqui esse desafio quase que diário também, né? De poder dar sentido a todas essas informações, né? E poder transmitir de forma eficiente e com qualidade para os pequenos negócios no país, né? Nesse sentido, então, ficar muito atento ao que tá acontecendo, né? Em relação ao crédito específico, acho que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas eu já vou adiantar um ponto, né? Que os pequenos negócios, de uma forma geral, né, eles sempre foram e tiveram, né? Eu espero que agora, aí, com o advento aí das fintechs, aí, que a Solfácil, etc., essa turma toda aí começa a se desenvolver mais, sempre foi muito restrito, né, o acesso aos pequenos negócios. Para vocês terem uma ideia de número, é o seguinte: de todo o crédito que é concedido para empresas no país, desde 2012, né? Desde 2012 para cá, para ficar aqui, né, num período aqui mais jovem, por assim dizer, né? Desde 2012 para cá, né, a proporção de crédito concedido para os pequenos negócios,
no país é só cerca de 20% do total que é concedido. Uhum. Tá? Então, isso desde 2012. Ano passado, período de pandemia, melhorou? Melhorou. Mas ano passado foi um período que meio que maré alta levanta todos os barcos, né? Houve um grande aumento de crédito em toda a economia, né? Em toda a economia, e mesmo no ano passado o percentual foi de 21%, né? Então, quer dizer, a gente tem mais ou menos essa mesma proporção, uma dificuldade de acesso ao crédito. Isso torna, né, a tomada de decisão para pegar crédito ou não, ou outra forma de financiamento, muito delicada e que tem que ter muita atenção por parte dos empreendedores. Uhum. Sem falar porque esse crédito ele é escasso e ele é caro, né? Também é um outro problema, né? Já é um outro problema, né? Então, tem que ter muito cuidado tem que ter muito cuidado com isso. Então, primeiro ponto, né, para finalizar, eu acho que eu falei muito, mas no primeiro ponto é o seguinte: existem muitas opções e muitos ofertantes de crédito hoje no país, tá? Procurem o Sebrae, procurem a Serasa, enfim, existem essas informações que vão desde bancos comerciais, agências de fomento. Há uma figura nova, né, no mercado de crédito brasileiro, que são as empresas simples de crédito também. Então, você tem empresas simples de crédito, você tem fintech surgindo, né? Ano passado, só de sociedades de crédito direto, autorizadas pelo Banco Central, aí, dos últimos 2 anos, já tem, sei lá, mais quase 50. Né? Então, quer dizer, grande eu acho, o desenvolvimento que eu falei anteriormente também de cooperativas de crédito que já estão também atuando em todo o país, né? Então, quer dizer, oferta há, né? Oferta há, né? Não é mais, então eu repito, né? Eu acho assim, dizer que não sabe onde tem, ok, é um problema, mas existe essa informação. Realmente isso está cada vez mais disseminado, né? Então, o primeiro ponto é esse. E nossa segunda dica é ficar muito atento, né, a essas movimentações, né, de taxas de juros, inflação e etc. E, principalmente, ter muito cuidado com a sua gestão financeira, né, para justamente poder saber se aquele crédito realmente vai servir para o desenvolvimento do seu negócio, tá? Não, com certeza, Giovanni, você trouxe até, inclusive, assim, um ponto super relevante, né? Que antes você tinha ali poucas instituições que proviam o crédito, que provia ali o acesso a essa inclusão financeira. Hoje a gente tem uma gama de informações e uma gama de, assim, opções dentro do mercado. Se a gente for ver os últimos estudos, a gente tem mais de 1.000 fintechs agora que estão ali disponibilizando ofertas. Mas mesmo assim a gente sabe que esse pequeno empresário ele tem que tomar todos os cuidados, porque a gente tem toda a parte que a gente ampliou o acesso ao crédito, inclusive agora com os dados do positivo, mas que ele tem que estar analisando muito bem, principalmente por conta das taxas e o quanto que ele consegue de crédito também para estar evitando ali o endividamento, né? Mas é agora a gente vê realmente uma grande penetração aqui de novas oportunidades. Você falou num ponto importante, a questão do endividamento, tá? Eu vou até cometer aqui em descrição, né, do que a gente teve uma conversa anterior, né, quando a gente estava preparando aqui preparando aqui o webinar, e eu mencionei isso para você e você tocou esse ponto, e eu faço questão de não lembrar. Essa questão do endividamento, o endividamento é o outro nome do crédito, tá? A gente não pode esquecer isso, né? Todo crédito é uma dívida, né? Com certeza, exatamente, então, exatamente. Porque às vezes a gente parece que a gente não sabe, parece que esquece desse outro lado, né? O outro lado do crédito, ou o outro nome do crédito, é dívida, né? Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado com isso. Então, você se endividar para crescer, para se desenvolver, é uma coisa, né? Uma outra coisa bem diferente, né, é você se endividar e ter problemas em prazo muito curto. Então, realmente, né, é por isso que a decisão de tomada de recursos, né, e eu falo aqui de financiamento de uma forma geral, né, seja via crédito ou, por exemplo, investimentos, né, outra forma de financiamento, ela precisa ser muito bem
muito bem planejada, muito bem orientada até, né, e assistida, né? Então, enfim, tem que ter certos cuidados, né? A gente não pode esquecer que o outro lado do crédito é a dívida. Exatamente, Giovanni. Vou aproveitar e vou até perguntar aqui para o Maurício. Maurício, como que foi aqui quando você criou a Solfácil e como que está sendo assim essa sua estratégia de crescimento? Como que você está fazendo a ampliação aqui do acesso ao crédito aqui para todas as, tanto pessoas quanto empresas estarem adquirindo aqui os produtos de vocês? Não, legal. Bom, no começo, quando a gente começou lá em 2018, a gente tinha apenas uma linha para pessoa física. E era uma linha com um teto aí, né, de R$200 mil. A gente não financiava nenhum valor maior do que isso. Então, era um crédito bem pulverizado. Recentemente, que a gente lançou há um ano atrás, nossa linha pessoa jurídica. E mais recentemente, nesse último semestre, a gente lançou uma linha para produtor rural. Para aumentar o negócio, foram diversas formas aí, né, de expandir canal, etc. Mas uma forma que a gente tem visto de conseguir aumentar uma taxa de conversão, aumentar o número de clientes, foi exatamente tentar sempre, né, distinguir, de certa forma, um cliente que é um bom pagador de um cliente que a gente acredita que vai apresentar problemas financeiros no futuro. Então, nesse cenário, né, lá atrás, quando a gente começou, acho que eu vou chamar aqui de score tradicional, né, aquele score que era somente com base no negativo, e hoje a gente espera conseguir, obviamente, com o score positivo, distinguir esses clientes. Tudo indica, por hora, que o score positivo ele ajuda bastante, né? Toda decisão que a gente toma com um pouco de fé, pensando, ok, isso aqui faz sentido. Não faz sentido eu falar com um cliente que está negativado em R$50 com água, mas que paga, tem outras 1.000 contas para pagar no mês, é igual a um cliente que está endividado R$50 com água, mas que essas são uma das únicas 3 contas do mês daquele cliente, eles não deveriam ser comparados de maneira igual. Então, mas obviamente você tem que corroborar tudo isso depois com inadimplência, com análise, vendo se realmente isso para de pé. Então, uma forma que a gente fez foi sempre tentar melhorar a política de crédito, trazer novas informações de mercado. O score positivo para a gente era o que a gente estava super, super animado aí, até o 2.0, para poder melhorar, né, a discriminação entre bons clientes, maus clientes, e obviamente a gente sempre, como fintech, a gente gosta da ideia de ajudar mais gente a adquirir um sistema solar. Então, para a gente é super importante conseguir aprovar mais bons clientes, né? Aquele cliente que antes você olhava, falava, putz, não, tem um problema aqui, etc. Ou você fala, não, tem um problema aqui, mas, por outro lado, pode ser até um mal entendido aqui, que o cliente, muitas vezes, a gente vê que nem sabe que está com um problema, com algum tipo de negativação, enfim, a gente vê que isso é muito comum no Brasil. Não, perfeito, Maurício. E nessa política de crédito, né, você até citou aí o uso, né, do Score 2.0, dos nossos atributos. Eu acho que um dos pontos aqui que o Positivo trouxe foi exatamente vocês estarem tendo ferramentas para minimizar a inadimplência, que é o que a gente fala hoje, a gente tem aqui um atributo que é o pontualidade de pagamento, que mostra ali o histórico nos últimos 12 meses, como que essa pessoa, essa empresa, se ela pagou ali as contas em dias ou não, que aí você consegue ter ali de fato, uma política mais assertiva. Como que você hoje está fazendo essas avaliações e como que isso melhorou a performance das suas aprovações e o aumento do negócio mesmo, né, dentro da Solfácil? Não, perfeito. Para a linha, vou falar mais especificamente agora com a linha pessoa jurídica, né, que a gente está utilizando há mais tempo aí essa modelagem de score. A gente vê um aumento aí, né, na taxa de aprovação em pelo menos 10%, então são 10% a mais de clientes que você consegue trazer para dentro da sua carteira. Como eu te falei, o solar é um mercado um pouco peculiar, né? Porque a priori todo mundo deveria conseguir pagar. Se ele já consegue pagar a conta de luz, ele deveria conseguir pagar a nossa parcela, pelo default ali que eu falei no começo, que a parcela normalmente é um valor muito parecido ou abaixo da economia que o cliente vai ter na conta de luz. Então, é um produto peculiar. É legal também o pessoal que está ouvindo aqui ter isso em mente. Mas a gente conseguiu aumentar em 10%. A performance da carteira a gente faz muito backtest, mas o nosso produto tem uma peculiaridade também, que ele tem uma carência grande. Quando eu dou o crédito para um cliente,
demora um tempo até ele começar a ver a economia da conta de luz, porque precisa comprar o equipamento, precisa instalar, precisa homologar com a distribuidora local de energia, e todo esse processo pode demorar aí de 2, 3, 4 até 6 meses. Então, a gente oferece uma carência grande para o cliente para que ele tenha um risco baixo de encavalar a conta de luz junto com a parcela, porque isso realmente para muitas pequenas empresas, pequenos empreendedores pelo Brasil, especialmente que têm um consumo grande de eletricidade, como, por exemplo, um frigorífico, ou um pequeno mercado, né, que tem muitas geladeiras, etc., isso acaba comprometendo bastante ali a capacidade de pagamento, acaba atrapalhando pagar folha, etc. É muito em linha com o que o Giovanni falou. Tem que ver qual que é o endividamento dessas empresas, né? O quanto realmente elas estão conseguindo prever essa capacidade para honrar com seus compromissos. Isso realmente é muito difícil, porque a gente vê no pequeno empreendedor brasileiro muita vontade de crescer, de fazer esse negócio dar certo, muito orgulho nisso, e a gente admira muito isso, mas falta muitas vezes muita informação. Vocês mesmos falaram que tem hoje milhares e milhares de linhas, milhares de fintechs, o que é muito legal, mas para o pequeno empresário, olhar todo esse mar de informação é muito difícil olhar, processar e conseguir comparar. A gente vê ainda muita dúvida nos nossos clientes de como funciona juros, como funciona a carência, por que se eu colocar mais carência aumenta a minha parcela, se eu tenho menos carência diminui um pouco a minha parcela, fazer as contas, entender contrato. Então, toda essa parte também de educação do nosso empresariado brasileiro também é bem importante, porque não é tão simples você apenas conseguir contrair o crédito, entendendo todos os pormenores ali. Todo mundo sempre se fala taxa de juros, todo mundo fica meio confuso, o que é, aí começa a entrar a discutir o que é custo efetivo total, enfim. Então, essa parte de educação no crédito também é super importante. Não, com certeza. Eu até vou passar aqui para o Giovanni que esse ponto que você trouxe, Maurício, vai muito, sim, das dicas que a gente pode estar dando mesmo, né, para as pequenas empresas hoje tomarem cuidado com a saúde financeira delas, até para elas conseguirem ter ali um melhor acesso ao crédito. Que dica que você dá para essas pequenas empresas que estão nessa busca, Giovanni? Eu acho que o Maurício tocou num ponto importantíssimo, tá? E eu acho, Márcia, que a gente pode aproveitar. Eu acho o seguinte, eu vou falar de novo da pandemia, porque eu acredito que foi eu acho que quem não aprendeu nada, né, nesse período da pandemia, que existe que você não vai aprender mais nada, né? Porque, né, realmente tem muitas boas lições, né, que você tem que aprender ali. No caso dos pequenos negócios, né, algumas coisas são extremamente que quando nós identificamos isso no início do ano passado, realmente, aquela coisa, a gente tinha ideia, mas não sabia muito bem, né, o quanto era. É que, por exemplo, no início da pandemia, né, nós fizemos uma pesquisa e que nós identificamos que cerca de 80% dos pequenos negócios no país, e aqui pequenos negócios, aqui eu faço parêntese aqui, né, quer dizer, todas as empresas, né, com faturamento até 4.800.000, né, aí tem o microempreendedor, que corresponde aí, então, que compreende os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte. Só esse conjunto de empresas aí, né, esse conjunto de CNPJs aí, vai aí em torno entre 95% e 99% de todas as empresas que existem nesse país, tá? Às vezes eu falo muito provocativamente em alguns outros fóruns, né, que eu digo assim, olha, falar da economia brasileira sem falar de pequenos negócios, parece que falar de outra coisa, né? Que assim, não é a economia brasileira. A economia brasileira é uma economia de pequenos negócios, né? Então, responsáveis aí por quase metade aí dos postos de trabalho, 1/3 do nosso PIB, e por aí vai. Né? E no caso do financiamento, e muito subfinanciada, né? Como eu mencionei, né? O financiamento dela realmente tem certas restrições. E um dos impeditivos, né? Ou digamos, um dos obstáculos a serem vencidos, né? Para esse acesso ao crédito e outras formas de financiamento, é exatamente esse conhecimento que o Maurício falou, né? De educação, não só da educação financeira, você entender ali aquela mecânica dos juros e etc., mas, principalmente, um controle sobre a sua própria gestão financeira, né? Exato. No final das contas, você está respondendo uma pergunta que ela
ela é, digamos assim, formalmente simples, né, mas muito complicada, né, de você realmente solucionar. É saber exatamente de onde o dinheiro vem, para onde ele está indo e por quê, e etc. Fazer toda essa gestão financeira realmente não é trivial, né? Do ponto de vista, né, isso exige, sim, um pouco de, né, de cuidado e conhecimento, né, por parte dos micro e pequenos empresários, e principalmente tem uma linguagem a ser aprendida, e eu acho que o Maurício vai concordar comigo, né, que é a linguagem que é a linguagem contábil, né, de você poder prestar, né, as informações na quantidade e na qualidade correta que é exigida para essa turma, por exemplo, como o Maurício, e a poder analisar, saber, poder entender ali como é que funciona a tua empresa. Ele não está lá na tua empresa, ele não conhece a tua empresa ali, o dia a dia. Ele vai precisar de informações que você dê para ele. Tá? Então, esse conjunto de informações, né, tanto na sua quantidade, mas também na qualidade de informações, isso tende a reduzir muito, né, o que a gente chama aqui de risco. Né? Uma das fontes de risco é essa ignorância que, por exemplo, o Maurício tem em relação às empresas que estão procurando crédito com ele. Né? O que os economistas chamam com um nome, né, mais pomposo de assimetria de informação. Né? Quer dizer, eu sou empresário, eu sei muito mais do meu negócio do que o Maurício, né, que não está lá. Então, quer dizer, o nosso nível de informações é muito desigual. Né? Só que tem um problema. O problema é que ele é que tem o dinheiro, vai para me emprestar. Entendeu? Então, a questão fundamental, e como é que você reduz esse nível de assimetria de informações, né, essa qualidade de informações, passa necessariamente, né, por uma melhor educação financeira, e educação financeira não só do ponto de vista, né, ali da técnica, ali do ferramental, ali do cálculo, mas principalmente envolve um pouco mais, de você conseguir ampliar, retomando o que eu falei anteriormente, de você conseguir captar essas informações, sejam de mercado, dos seus clientes, dos seus fornecedores, do seu negócio, essas informações sobre o mercado financeiro e dar sentido a elas, né, em prol do seu negócio. Eu vou contar aqui uma anedota, já que o Maurício me deu essa dica, tá? Aqui me lembrou esse negócio. Porque assim, ó, veja só, e aqui eu fico a dica para os empreendedores, tá? Vocês estão aqui conversando com o Maurício, está aqui do lado, que fornece, é uma fintech que está fornecendo crédito. Então, prestem muita atenção o que é que ele falou, né? O conjunto de informações, de educação, de conhecer, né, as empresas. Eu lembro, alguns anos atrás, né, que quando começou a falar essa questão das fintechs, ou mais ainda, na disseminação, né, dessas novas ferramentas de análise de dados, né, machine learning, não sei o que e tal, o pessoal procurando dados alternativos e tal. Eu lembro que eu estava conversando com um grande amigo meu, que é economista-chefe do Banco do Nordeste, hoje o Luiz Esteves, e a gente discutindo, a gente sempre trabalhou com essa questão de modelagem econômica, então a gente conversando, e hoje é piada, tá? Hoje a gente ri disso, mas na hora a gente ficou um tanto quanto desesperado, que foi o seguinte, olha, naquele momento a gente parou e pensou assim, olha, hoje os sistemas, né, de classificação de risco, os scores, por exemplo, o score da Serasa, nossa, eles têm um nível de acurácia muito boa, né? A Márcia falou da acurácia lá dos sistemas, né? O que significa esse negócio da acurácia? É que meio que o modelo meio que acerta mais do que erra, né? Se a pessoa vai ficar inadimplente ou não, né? Aí eu disse assim, pô, eles acham, né, uma frequência muito positiva, né, de acerto, né? Quando começou a surgir essa ideia de ficar pegando dados alternativos, internet, não sei o quê, e aí eu lembro que a gente estava conversando, assim, cara, antes eles achavam que o cara podia ficar inadimplente, agora eles vão ter certeza, né? Antes do cara pegar o empréstimo, vão ter certeza que a pessoa vai ficar inadimplente, né? Antes eles só acham. Por isso que eu falei que essa questão do cadastro positivo, de ter boas informações,
O Maurício mencionou isso, né? Você não pode tratar da mesma forma um cara que tem uma conta pequena de luz ali, que essa conta é uma das 3, 4 contas que ele tem no mês, de uma coisa muito diferente. Cadastro positivo, para mim, foi a maior revolução, que foi o que permitiu o resto das coisas em diante. Você está certíssimo, Giovanni, porque o cadastro positivo é o que trouxe exatamente a bagagem do bom pagador, né? Senão a gente fica muito só voltado para os clientes que estão com algum tipo de inadimplência. Exato. Maurício, eu estou falando de você agora um pouquinho do lado aqui, que você está sendo um super exemplo aqui de empresário aqui para todos os nossos participantes. A gente teve um monte de mensagem aqui positiva, o pessoal se interessando aqui pelo case aqui de sucesso aqui da Sol Fácil. Pessoal, vou dar uma olhada, vamos ver que tem as perguntas. Eu ia pedir para você dar uma dica, tá? Para os empresários que estão aqui, até o cuidado que eles têm que tomar para eles, de fato, terem ali um negócio que eles consigam ter um negócio sólido. E, por fim, também, depois, deixa ali os contatos da sua empresa, o site, porque o pessoal se interessou. Então, acho que é legal você deixar os contatos para deixar disponível aqui para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais, né, da Sol Fácil. Não, perfeito, deixa eu sim, pode deixar. Algumas dicas, né, um pouco mais, quando a gente olha para trás, a gente acaba romantizando um pouco o passado, né? A gente sempre esquece muitos dos desafios, muitas das dores que a gente passou lá atrás, né, para chegar onde está agora. Mas a gente sempre foi muito sonhador, né? Ser empreendedor no Brasil é um desafio muito grande, não é? Você mata um leão por dia, a gente vê isso até nos nossos clientes também, né? Não só nós, como quando a gente fundou a empresa, mas também para muitos dos nossos clientes aí que tem que ganhar uma batalha todo dia. Para a gente sempre foi muito importante ser muito pragmático, muito olho nas grandes coisas, nos grandes propósitos e nas grandes batalhas aí que a gente tinha dentro da empresa. Por exemplo, na época de Covid, a gente focou 100%, entender o que estava acontecendo na carteira, ver como a gente podia ajudar muitos clientes a gente conseguiu ajudar, porque, enfim, muitos deles tinham negócios fechados, não tinham renda. Então, a gente conseguiu, né, renegociar, colocar ali uma carência adicional, uma folga por 1, 2 meses, talvez até um terceiro mês, dependendo do cliente, e muitos voltaram a ficar adimplentes. Então, focar nesses grandes desafios aí, né, é muito fácil quando você está começando uma empresa, focar no que você faz melhor, o que é mais fácil para você, mas não necessariamente é o mais importante para a sua empresa prosperar. E no sentido de crédito, sempre gosto de recomendar muito tomar muito cuidado, ler, pensar no porquê você está pegando esse crédito, né? No Solar tem um propósito muito grande, né? A gente já falou disso aqui, acho que todo mundo entende esse conceito. Mas para várias outras linhas de crédito, pensar muito bem, né? No propósito, no porquê, fazer a conta, se é para uma expansão, se faz sentido agora, se é para um capital de giro, ver condições, ver taxas, ver se realmente faz sentido, é algo que cabe no bolso. Enfim, aí tem das mais diversas aí análises que acho que não cabe nesse call que a gente fala de todas elas. Não, mas você já deu ótimas dicas, Maurício. E o site da empresa para o pessoal conhecer melhor? Eu vou colocar aqui no chat. Eu vou pegar aqui, peraí, desculpa, já ia esquecer. Não, coloca aí no chat para todos. Eu queria até estar divulgando aqui para vocês. Eu acho que a gente teve algumas perguntas para saber mais do produto, como pode fazer essa consulta do Score 2.0 dos nossos produtos. Quem acessar aqui o nosso QR Code, tá? A gente tem todas as informações e vocês também vão poder estar fazendo a consulta dos próprios scores. Então, a gente tem aqui dicas, né? Que eu acho que é umas dicas de como você, de fato, ter uma melhor saúde do seu negócio. A gente sabe que para você estar garantindo as melhores condições de crédito no mercado, seja no fintech, seja nos grandes bancos, seja em empresas como a do Maurício, a gente precisa estar garantindo um score relevante. Então, a gente dá dicas de como você manter o seu score mais alto, de você estar garantindo, de fato,
toda uma performance para você conseguir as melhores taxas aqui do mercado, né? E quando a gente fala de score, a dica sempre é aquela, né? Não esqueçam de pagar suas contas em dia, porque hoje a gente valoriza muito o bom pagador e com certeza vocês vão ter acesso a linhas de crédito e com o cuidado que o Giovanni trouxe muito bem aqui para a gente, cuidado com o endividamento para não ter ali depois um problema de inadimplência futura. Bom, Maurício e Giovanni, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que vocês deram dicas incríveis aqui para os nossos participantes. Obrigada pela disponibilidade. Deixem os contatos de vocês para o pessoal ter mais informações. E, com certeza, a gente vai se encontrar mais vezes para dar ainda mais dicas aqui para as pequenas empresas. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado, gente.